Ilustres amigos do canal, tudo bem? Estamos começando no dia de hoje uma nova série. Qual a sua dúvida? Você coloca a sua dúvida no comentário e se aqui nós julgarmos que é uma dúvida interessante e que pode acrescentar para várias pessoas, gravamos um vídeo e detalhamos melhor a nossa resposta colocada aqui nos comentários do YouTube. E no vídeo de hoje eu quero pegar então essa dúvida aqui, da Marta Cardim. Professor, obrigada por essa excelente análise da inflação, que é esse vídeo aqui da sua direita. Estou começando a estudar sobre os investimentos e seus vídeos estão me ajudando muito. Primeiro, Marta, meu agradecimento aí, se eu estou te ajudando, espero estar ajudando você e a diversas pessoas aqui do nosso canal. Tenho uma dúvida. Estou migrando minha reserva de emergência da poupança, sim, eu era ignorante, para o Tesouro Selic. Vamos fazer uma pausa aqui. Estamos utilizando esse primeiro vídeo para mostrar para vocês que não há ignorância. Muitas das vezes nós não temos a informação adequada, nós não temos a orientação necessária e começamos a investir naqueles locais em que nós temos mais seguranças. Aliás, o brasileiro investe muito na poupança porque o nosso histórico sempre foi um histórico de inflação e naquela época a poupança cobria muito. Atualmente, para que você tenha uma noção do que é a poupança, nós teremos agora, muito provavelmente, um aumento da taxa de juros Selic para 5%. A poupança paga 0,70. Então veja, vezes 0,7. Está aqui, ó, a poupança está pagando no ano, quando aumentar a taxa Selic, 3,5. Se a taxa Selic subir para 5,25, vai ser 5,25, vezes 0,70. Tá aí, ó, 3,675 ao ano. Anote aí, 3,675 ao ano, porque ela paga 70% da taxa Selic. Continuando então, minha reserva de emergência na poupança. O problema de manter a reserva de emergência na poupança não é a liquidez, ela é fácil de resgatar, mas sim a rentabilidade. Veja que a rentabilidade é muito baixa comparada ao Tesouro Selic. Aliás, se você quiser um complemento desse vídeo, um detalhamento melhor sobre o Tesouro Selic, gravamos 2 vídeos do Tesouro Selic na nossa série Mapa do Tesouro. Está aqui no card principal o primeiro vídeo deles. Vamos então. Então ela dizia, estou migrando minha reserva de emergência da poupança, vou ignorar essa parte aqui para o Tesouro Selic. É isso mesmo, Márcia, eu acho que é uma melhor alternativa. Devo aguardar a reunião do Copom do dia 4 para aproveitar um preço melhor? Vamos falar então um pouco sobre o Tesouro Selic. Só que antes de falar, é bom que você entenda que a remuneração dele é composta essencialmente pela taxa Selic, mas ele tem um componente pré-fixado que vem causando prejuízo em muitas pessoas. Então eu vou dividir essa resposta em 2 partes. Primeiro, vou falar um pouco desse componente pré-fixado que estressou no ano passado e que ainda nesse ano traz grandes repercussões. E depois, efetivamente, vou responder a dúvida da Marta, se ela deve aguardar ou não. Acompanhe aqui comigo. Entrando aqui no Tesouro Direto, no histórico de preços e taxas, eu vim aqui e procurei na data de 2020, então baixei, tem aqui todos os títulos, vim aqui embaixo e peguei em 2020 a LFT, baixei esse arquivo. O arquivo é esse que está aqui na tua tela. Então verifica que naquela época, ou seja, em 2020, tem todos os títulos aqui. Eu estou escolhendo o 2025, ou seja, entrei no ano de 2020 e peguei um título que ia vencer em 2025, Tesouro Selic 2025, que atualmente, em 2021, não é permitido mais comprá-lo. Veja quanto que era a taxa. A taxa estava aqui, ó, em 0,2. Acompanha comigo essa coluna aqui, ó. Ela taxa em 0,02. Esse é o componente pré-fixado. Ou seja, você receberia a taxa Selic do momento e mais esse componente pré-fixado. Repara que ele não vinha tendo alteração, tá aí, ó, 0,02 durante janeiro, durante fevereiro, durante março aumentou para 0,3, repara, mas é um mínimo aumento. Depois nós vamos caminhando aqui, ó, vou aumentar um pouquinho mais aqui para frente, ó, veja que a partir de mais ou menos o mês 8, ó, continuou 0,3, 0,3, de repente ele começa a subir assustadoramente. Veja que no mês 9 ele subiu para 0,4. Já que no meio do mês 9 subiu 0,5, 0,6, olha o aumento que ele foi chegar até lá em 0,37 em outubro. E depois ele foi reduzindo. Graficamente fica mais fácil de você verificar isso. Está aqui o gráfico.
Então repara aqui comigo, o que aconteceu? Nós temos os primeiros meses aqui de janeiro, depois aqui de fevereiro. Veja que aqui no mês de junho ainda estava em 0,04, ou seja, não afetava grandemente a sua remuneração. Mas repara que aqui disparou essa taxa aqui por volta então aqui desse mês, ó, de mês 8 para o mês 9, ou seja, de agosto para setembro, ela disparou, chegando lá no ápice então que eu mostrei para você de 0,37. Isso significa que vamos pegar a taxa de juros, quanto estava no Banco Central nesse período. Veja aqui comigo. A taxa de juros do Banco Central em 2021 começou aqui, ó, em 2%, tá aqui, ó, em janeiro. Esse é o site BCB, Banco Central do Brasil.gov.br. Então tá aqui, ó, a reunião do dia 20 de janeiro, a taxa foi 2%. Quando nós tivemos a reunião seguinte, quer dizer, anterior, perdão, que foi de dezembro de 20, 2%. Então repara, desde o mês 8 de 20 até janeiro de 21, a taxa foi mantida em 2%. Isso significa, então, que o que ia definir uma variação na sua remuneração era esse componente prefixado. E o que o mercado entendeu? Que essa taxa que foi mantida por quase 6 meses em 2% estava fora da realidade. Só que o Banco Central, desde o mês de agosto até o mês de janeiro, não alterou essa taxa. Ele foi alterar só 6 meses depois, na reunião de março, quando subiu para 2,75. Então, o que aconteceu aqui no mercado? O mercado começou a pressionar essa taxa pré-fixada para exigir um retorno maior. Então, quem havia comprado esse título nesse período aqui, com certeza amargou um prejuízo, porque a taxa pré-fixada disparou e só agora que ela vem voltando. Veja que ela não voltou para o patamar, ainda está aqui em 0,15. Ela não foi normalizada. Então, repare que esse aumento substancial foi uma pressão do mercado nesse componente pré-fixado. E aí eu te convido para você assistir esse segundo vídeo aqui da nossa série Mapa do Tesouro, referente à taxa Selic, para que você entenda melhor. Então, dito isso, veja, se a taxa Selic não varia no período, é essa taxinha pré-fixada que variou. E aonde você verifica essa taxa pré-fixada? Está aqui, ó. No histórico de preços e taxas, você verifica ela aqui, ó. Por exemplo, atualmente nós temos Tesouro Selic 2024 e Tesouro Selic 2026 disponíveis para comercialização. Eu coloquei o 24, veja, todos os anos. A taxa também estressou. Veja que saiu de 0,15 e ela chegou a bater 0,27. E agora está voltando a reduzir, já está aqui em 0,20 novamente. Então significa que, à medida que o governo vai subindo então a taxa Selic, é muito provável então que essa taxinha pré-fixada, esse estresse que aconteceu, vá sendo reduzido, porque o mercado começa a entender que a taxa Selic está caminhando então para uma realidade mais próxima do Brasil. Então essa foi a primeira parte da resposta. Agora vamos diretamente à segunda parte. Devo aguardar a reunião do Copom do dia 4 para aproveitar um preço melhor? Primeira parte dessa segunda resposta. Aqui não é uma indicação de investimento, é só uma opinião própria. Então não entenda isso como uma indicação. Considerando então o Tesouro Selic como um título pós-fixado, se você comprá-lo e essa taxa aqui voltar a ser uma taxa de equilíbrio, não vai fazer sentido você ficar esperando. Por quê? À medida que a taxa Selic vai subindo, o que vai acontecer com o seu título? Também vai subir o preço. Vai subir a sua taxa e a sua rentabilidade consequentemente. Então, se nós descartarmos essa variação que aconteceu nesse componente pré-fixado, ou seja, vamos voltar aqui para esse gráfico para que você entenda melhor. Supondo que nós voltemos para essa realidade aqui, de uma taxa bem baixinha, você acabaria ganhando duas vezes, porque você pegaria ele com uma taxa, um componente pré-fixado ainda alto e com a taxa Selic subindo. Então não haveria aí grandes diferenças você aguardar 1-2 dias para esperar uma reunião do Copom em relação a isso. Mas volto a dizer, a taxa Selic nesse momento deve aumentar 0,75, talvez até 1%, chegando a 5,25%. Por isso fica aí. É reserva de emergência? Sim, Tesouro Selic é uma boa oportunidade para reserva de emergência. Por quê? Primeiro, liquidez. E a liquidez vai passar a ser diária no mês de setembro. Anota aí, mês que vem começa a liquidez diária. Segundo, a rentabilidade dela vai aumentar. Como você tem acompanhado, as taxas de juros vão subir daqui até o final do ano, chegando então até 7,5%. Então você tem liquidez diária, você tem rentabilidade e, além disso, você tem a segurança do Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro do Brasil. Então está aí a resposta com a indicação dos vídeos para que você possa entender um pouco mais.
Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família e que coloque aí quais são as suas dúvidas no comentário, pois o seu vídeo, a sua dúvida pode ser escolhida, gerando um novo vídeo aqui no canal. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.